E eu recebo aqui no estúdio da Mirante News FM 104,1, no estúdio Deni Cabral, o diretor do CREF, Diogo Oliveira, que mais uma vez vai conversar aqui com a gente. Diogo, antes de mais nada, obrigado novamente por estar aqui para bater esse papo com a gente. Bom dia. Bom dia, Jorge. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui contigo aqui na Mirante. A gente vai falar de um assunto, né, Diogo, que é um assunto importante e que muitas das vezes a busca tamanha aí pela beleza, pela boa forma desenfreada, sem um acompanhamento médico, tem levado algumas pessoas a cometer excessos. E a gente teve, infelizmente, até alguns casos já de mortes em academia. Recentemente esteve aqui no Parque Vitória. Queria que você falasse como é que o CREF tem visto isso e qual a importância de ter um acompanhamento profissional. Então, Jorge, seguindo aquela conversa que a gente teve da última vez aqui, né, o trabalho do Conselho, além de fiscalizar, é um trabalho de orientação. Né? Os nossos agentes estão preparados para isso, então, desde a primeira visita que a gente faz em qualquer estabelecimento, a conversa que a gente tem com os proprietários, com os responsáveis técnicos e com os profissionais, é nesse sentido de orientar, né? De colocar justamente para eles essa questão da responsabilidade, né, que o profissional tem como um profissional da saúde, né, que ele tem que estar à frente realmente disso para poder zelar pela essa boa prestação de serviço para o seu beneficiário, seu cliente, seu aluno. E realmente a gente fica muito espantado quando a gente vê esses casos que estão ficando cada vez mais recorrentes, tem acontecido todos os dias, a gente tem recebido praticamente, não só aqui no Maranhão e outros estados, a gente fica divulgando isso e compartilhando entre os conselhos. E a gente fica muito preocupado, porque, como tu disseste, é essa busca pela beleza e pela qualidade de vida, né? E de forma rápida, como o pessoal quer. Né? Então, esse... Acha que é mágico, né? Acha que é mágico, é da noite para o dia. E a gente sabe que o exercício físico, ele, assim como uma alimentação, é um estilo de vida que você tem que conquistar. Né? Você tem que ter aquele estilo de vida e durante anos e durante a sua vida toda, na verdade, você vai alcançar essa qualidade de vida. Mas, infelizmente, principalmente os nossos jovens, cada vez mais ansiosos, né, querendo as coisas a curto espaço de tempo, têm procurado a atividade física e com alguns requisitos, né, com alguns suplementos, né, e aí procuram os pré-treinos, procuram os suplementos alimentares e de forma bem discriminada, sem uma orientação profissional, seja do profissional da nutrição, seja do nutrólogo e também do profissional de educação física. Então, a gente tem visto cada vez mais esses jovens procurado fazer o exercício físico e aí a orientação que eles têm é baseada aí nas redes sociais, Google, enfim, pela internet, não procura o profissional. Em contrapartida disso, a gente, infelizmente, também tem algumas empresas que precarizam esse serviço oferecido pelo profissional de educação física. Eu lembro que nessa última conversa eu falei isso contigo, que a gente tem empresas enormes, principalmente das grandes redes, que oferecem, às vezes, 2 profissionais para uma quantidade de 100 alunos, que a gente não consegue ter realmente esse controle e oferecer um serviço com qualidade. E aí acabam acontecendo esse tipo de casos. Agora, o que pode levar um atleta ou mesmo uma pessoa, um mal súbito, um acidente grave na prática de exercícios físicos? Existe uma gama de fatores aí, Jorge, né? E por isso que é muito importante, e aí aqui no Maranhão nós temos uma lei estadual que ela obriga o estabelecimento a solicitar daquele aluno que ele faça o que a gente chama de PAR, o PARQUE, aliás, que é uma anamnese, uma avaliação, um questionário que ele vai preencher, que vai justamente ele falar um pouquinho da vida dele. Se ele existe um fator de risco genético, né, histórico familiar e tudo mais, se ele já fez algum tipo de cirurgia, se ele é hipertenso, se ele é diabético, para que a gente tenha um conhecimento mínimo desse aluno, desse cliente, para poder a gente realmente prescrever a atividade física ideal, a dose certa para aquele aluno, né? E, infelizmente, alguns profissionais, algumas empresas negligenciam isso. O próprio aluno, a própria sociedade também não participa disso, por aquela conversa que a gente estava tendo de fazer as coisas de forma muito rápida, quer logo o resultado. E esse resultado é com o tempo, né? E aí, o que a gente dá como essa orientação para o profissional? Que tenha essa calma, que tenha essa conversa com o aluno nesse sentido, de que tenha esse conhecimento, de que solicite desse aluno os exames médicos mais recentes para poder realmente avaliar e prescrever o exercício certo para aquele aluno, né? Essa é a grande orientação, é a grande deixa que a gente passa para os nossos profissionais. Trabalhar com responsabilidade, né? Zelar pela profissão, zelar pelo seu emprego. Porque casos como esses, às vezes de forma isolada, mas que tem uma repercussão de desvalorização da profissão muito grande, né? Mostra que aparenta que o profissional não está preparado ali para poder realmente
prestar os primeiros socorros, né? Ou às vezes a gente até vê em tom de brincadeira, mas que não deve nem ser levado em brincadeira, porque diz, ó, tá vendo? Tá morrendo na academia, é melhor nem ir. Quer dizer, acaba desestimulando a pessoa a fazer uma prática saudável de exercício. E que não é o caso, E que não é o caso, perfeito. Porque aí, justamente, essas notícias péssimas que vêm pra gente, justamente desestimula, né? Isso tem muito a ver, na época eu lembro da pandemia. O pessoal falava, olha, não vão pra academia porque a academia é um espaço que você vai pegar logo o Covid. E, na verdade, a gente tinha que estimular aquela pessoa a ir pra academia para poder ela, né, melhorar a sua imunidade e tudo e realmente combater aquele vírus na época, né? Agora, qual a importância do profissional de educação física nas academias para evitar esse tipo de situação? Primeiro, a presença dele, né? E aí, como isso é um normativo que todo do estabelecimento tem que ter um profissional de educação física, pelo menos um, né? E aí, o que a gente dá como sugestão é que esse profissional se prepare, né? Hoje, nosso profissional, eu tive agora, segunda-feira, com uma turma de 37 alunos que está se formando na UFMA, e a gente vê a empolgação deles de estar logo no mercado de trabalho, de ganhar dinheiro, aquela coisa toda. E, às vezes, não estão preocupados com a capacitação, com esse aperfeiçoamento, né? E aí, assim, enquanto profissional de saúde, a gente está ali trabalhando com vidas, então o trabalho é bem personalizado. Então, esse nosso profissional ele tem que estar preparado, principalmente, por exemplo, nessa questão dos primeiros socorros, desse primeiro atendimento. E aí, pensando nisso, inclusive, o Conselho, a gente está elaborando um projeto que a gente deve estar lançando agora em março, que é um projeto que a gente vai estar, junto com um profissional daqui do Maranhão, o professor Dudu, a gente vai estar oferecendo de forma gratuita, né, para todas as empresas que são registradas junto com o Conselho, um suporte básico de vida. Vai ser um curso de primeiros socorros, que ele vai ser modular, em que esse profissional vai poder se inscrever de forma gratuita, participar e aprender esse primeiro atendimento. Bom. E aí faz parte desse suporte básico de vida, nem que seja, por exemplo, você fazer a ligação, né? Além de prestar o primeiro socorro, mas fazer, porque existe todo um protocolo a ser seguido, né? Desde você prestar o primeiro atendimento e até fazer uma ligação ou encaminhamento para o hospital. Então a gente vai oferecer isso, a gente bem preocupado, o Conselho tem visto isso com muita preocupação, alguns CREFs já fazem isso, já é uma boa prática já feita em outros conselhos de outros estados e que a gente está trazendo para cá para o Maranhão também, para poder oferecer esse curso e dar essa qualidade, essa segurança que o nosso aluno, nosso cliente precisa ter nesse espaço. Eu estou conversando com o Diogo Oliveira, que é um dos diretores do CREF. Diogo, e essa questão de suplementos, né, de substâncias estimulantes para o treino, pré-treino, pós-treino, qual o risco, como é que você tem acompanhado isso? Então, as empresas, as academias principalmente, elas agregam alguns serviços. Dentre elas, por exemplo, a venda de suplementos, né? A gente tem hoje um número muito grande de empresas, né, de estabelecimentos que oferecem a venda de suplementos e tudo mais. E às vezes a lojinha já é do lado da academia, né? Dentro já, exatamente. E aí é bem estratégico. E a gente, assim, fica preocupado no sentido que o nosso profissional ele não é habilitado para isso. Infelizmente, tem alguns que ainda fazem isso, né? Então, o certo é o cliente procurar o seu nutricionista, nutrólogo, para poder fazer esse acompanhamento e ter essa prescrição pelo profissional certo, né? A gente fica preocupado porque cada vez mais jovens têm procurado isso e aí de forma indiscriminada, por conta própria, se automedicando, a gente pode dizer assim, né? Então é importante que tenha esse acompanhamento. O Conselho também tem, baseado nisso, a gente começou um diálogo com o Conselho de Nutrição, né, aqui do Maranhão, para poder justamente a gente ver em que ponto que a gente pode estar atuando de forma conjunta. Perfeito. É importante que a gente faça isso. Inclusive, no começo do ano também a gente já oficiou tanto a vigilância sanitária do Estado do Maranhão quanto do município de São Luís, para que a gente faça também fiscalizações conjuntas nesse sentido, porque a gente tem, em alguns trabalhos que a gente fez já conjunto, a gente encontra muito, Jorge, suplemento vencido, né? Então, assim, tem muita coisa. Então, a gente precisa também que essas outras entidades, outros órgãos, tenham essa fiscalização realmente mais presente, realmente, para poder a gente coibir isso aí. E essa questão, me parece, de conscientização é um ponto-chave, assim, por exemplo, de conversar até, claro que tem que atuar, tem que agir, o CREF tem feito isso, a fiscalização nas academias, mas conversar com o profissional e também com o proprietário da academia, de demonstrar para o proprietário que você tem um profissional qualificado, agrega para a academia e para o profissional que ele tem também a responsabilidade dele, que infelizmente, como você bem disse, em todo segmento a gente tem bons e tem maus profissionais.
de profissional querendo passar remédio, passar... Então, esse trabalho de conscientização tem sido feito também? Tem sido feito. Esse, na verdade, é o primeiro trabalho. É o de orientação, realmente. Então, principalmente nesse curso que eu te falei de suporte básico de vida, é justamente para a gente ter esse momento com esse proprietário, com esse profissional, né, com esse responsável técnico, para poder justamente mostrar para ele essa importância, né? Eu brinco que o profissional de educação física é meio que o Homem-Aranha, porque ele ganhou, ali, como aquela frase do tio Ben, ele ganhou grandes poderes e junto com esses poderes vieram as responsabilidades. E o nosso profissional tem que estar atento a isso, que ele tem hoje realmente grandes poderes e as responsabilidades vão vir. Só para te ter ideia, agora, hoje eu recebi de um professor, um caso que aconteceu em Minas Gerais, de uma cliente que fez uma aula experimental, e ela teve uma lesão do joelho, né, do ligamento, e ela processou a academia. Caraca. E ganhou aí uma indenização por conta de não teve lá o profissional que não ofereceu o serviço. E olha só, ela não tinha nenhum contrato com a empresa. Ela experimental. É uma aula experimental, mas ela conseguiu comprovar para a justiça que ela ficou lesionada e que o estabelecimento do profissional não ofereceu nenhum tipo de serviço, nenhum suporte para ela. E aí ela ingressou na justiça porque ela teve problema no trabalho, que ela teve que entrar em licença e tudo mais e ganhou. Então, assim, a sociedade está cada vez mais também atenta a isso, a essa cobrança, quando eu estou falando da responsabilidade. Ela paga por um serviço e que hoje cada vez mais a gente, graças a Deus, está conseguindo agregar valor e cobrar um valor que é devido, que valoriza a profissão, mas em contrapartida ela faz essa cobrança. Então ela entende que se ela está pagando pelo serviço, ela quer um serviço bem prestado. E ela vai cobrar isso, seja da academia, seja da empresa, seja do profissional. Agora, e a orientação que o CREF tem dado para quem frequenta as academias ou pratica atividades diariamente, ou pelo menos 3 vezes por semana, que é o recomendável, né? O recomendável, Jorge, em primeiro lugar, é procurar um estabelecimento que seja registrado junto com o conselho. Porque esse estabelecimento às vezes o barato pode sair caro, né? Com certeza, não tenho nem dúvida. Com saúde a gente não pode ter economia. Então a gente procura um estabelecimento que seja registrado, porque ali eu tenho a garantia de que se o estabelecimento é registrado, ele vai ter um profissional registrado também, habilitado para trabalhar, porque ali vai ter a fiscalização, tem a mão do conselho que está atuando ali. Segundo lugar, a gente às vezes procura um estabelecimento que tem uma boa estrutura, que tem um profissional, 2 profissionais, mas se hoje, eu digo assim, se a gente puder investir na saúde, a gente investir por exemplo, um plano de saúde, é a gente investir num profissional de educação física, para que você tenha aquele atendimento personalizado. Né? Porque por mais que a empresa... Cresceu bem nessa questão do personal trainer. Exatamente, porque por que isso? Porque é a história do atendimento personalizado. Né? Você vai ter um treino ali específico para você. Ótimo. Né, para sua tipo de doença, para o seu tipo físico, tudo mais, né, até, vamos dizer assim, até o tipo mental, né, o profissional ali, ele atua também como um pouco ali de psicólogo. Porque às vezes o exercício que eu posso fazer, você não pode, o que você pode, eu não posso. Com certeza, com certeza. Então esse treino personalizado com esse profissional é justamente isso, porque ele vai respeitar a tua particularidade. Né? Então ele vai ser voltado, não é o treino do Diogo que Jorge Aragão vai fazer, é o treino do Jorge. Então o profissional, ele vai conseguir estar naquela hora ali contigo ali durante 1, 2, 3 dias na semana, ele vai estar contigo e vai estar fazendo um acompanhamento específico. Então a gente dá essa orientação. Primeiro procure uma academia registrada. Eu não tenho condição de pagar um profissional, um personal. Tudo bem, então procure uma academia registrada, que lá vai ter um profissional registrado. Perfeito. Sempre pergunte. Vamos esquecer negócio de redes sociais, de influências. A gente tem um profissional para isso. Aqui no Maranhão nós temos mais de 8.500 profissionais. Então, se você percorrer aí não só estabelecimento privado, mas se você procurar, eu gosto de fazer atividade no espaço público, uma corrida. Tem um profissional que está lá para prestar uma assessoria. Se a gente percorre essa litorânea, a gente encontra os profissionais. Então, o que a gente deixa de conselho para a sociedade? Procure um profissional registrado. Né? A gente hoje, graças a Deus, eu sou da época que a gente só tinha um curso de educação física na UFMA. Hoje a gente tem várias dezenas aí de estabelecimentos. Então, tem crescido. Está entre os 5 cursos que mais crescem no Brasil. Só perde hoje aí para medicina, direito, esses outros cursos assim, mas dentro da área da saúde é o 3º. Então, assim, tem crescido muito. É um profissional que tem que ser valorizado cada vez mais. E a gente sabe dos efeitos e dos benefícios quando a gente tem ali o exercício físico realmente bem orientado. Agora, e essa questão, por exemplo, que a gente vê hoje com o advento da rede social, a gente é muito obrigado, às vezes, até se expor, mesmo quem não gosta, não, grava um vídeo, bate uma foto e tal, coisa que antigamente não acontecia. E a busca por estar bem, pela beleza, acaba de repente forçando o cara a querer resultado, a pessoa a querer resultado mais rapidamente. Como é que o profissional tem que se portar
explicar que não é assim, que não é da noite para o dia, né? Porque vai ter o resultado, mas Sim. não é mágica, né? Como é que funciona isso? E aí, essa é a vantagem de você ter um profissional personalizado, porque ali ele está no teu dia a dia, naquela hora ali ele está conversando contigo e fazendo esse convencimento, né? Então o profissional tem que ter realmente essa postura de mostrar ali o seu conhecimento, de mostrar o convencimento, de mostrar que ele, não que ele é o detentor do conhecimento, mas que ele é o profissional habilitado e mostrar para ele que existe ali um programa que você tem que seguir. Né? Quando a gente faz preparação para um atleta, um ciclo olímpico, são 4 anos. Perfeito. O cara não faz uma preparação aqui na noite, no outro dia ele já está competindo em alto rendimento. Então, se eu estou procurando qualidade de vida, quando eu falo de qualidade de vida, por exemplo, eu estou falando da minha vida toda. Então, eu não tenho que ter pressa para poder ter um resultado ali. Eu tenho que ir realmente acompanhando. O exercício é diário. É a mudança do estilo de vida realmente. Então, eu até brinco assim, eu não atuo nessa área como personal, mas se eu fosse, o meu primeiro trabalho seria de ser de convencimento para mostrar, para que esse aluno fique comigo o resto da vida. Então, se eu sou um profissional que eu estou preocupado em entregar logo um resultado, cara, com 3, 6 meses é que aquele aluno já me abandonou. Aí ele já vai seguir vamos dizer assim, eu já estou aqui 6 meses de prática, então eu já sei mais ou menos, eu já tenho aqui o programa montado, eu vou continuar nisso aqui. E ele abandona o profissional. Então, o profissional, né, inteligente, ele vai trabalhar isso, essa consciência do aluno que ele precisa ter ali, a intervenção profissional do profissional de educação física no dia a dia. E que ele está construindo ali é uma qualidade de vida para o resto da vida. E não dá para ter resultado imediato, até porque a gente já viu casos de pessoas que, por exemplo, que não necessariamente por doença, mas por querer acelerar um processo, fazem até procedimento cirúrgico e depois, se não praticar uma atividade esportiva, retoma tudo aquilo que tinha anteriormente, às vezes até pior. Até pior. Né? Até mesmo com medicamento, a gente já viu isso várias vezes. Então, o caminho é ter uma atividade saudável, né? Com a prática e um acompanhamento ideal. A atividade física, Jorge, isso eu escutava desde a época da universidade, é o melhor tratamento que existe, porque é o tratamento não medicamentoso. Perfeito. Né? Ele não te onera muito, né? Você consegue ali manter aquilo ali durante a sua vida toda. Então, hoje, o praticante de atividade física, ele tem aí um plano de saúde, que é a atividade física, ele consegue realmente fazer esse tratamento não medicamentoso, e isso aí existem vários estudos, a ciência está cheio de trabalhos científicos que comprovam isso, né? Em que o tratamento não medicamentoso, o benefício dessa atividade física. E aí vale ressaltar que não é a atividade física por si só que tem que ter a mão do profissional, porque assim como um remédio, da mesma forma como ela cura, ela pode realmente levar ao óbito, pode realmente trazer uma doença para esse cliente. E às vezes porque cada um, não só de exercício, mas às vezes de atividade, né? Tem gente que não consegue fazer uma atividade física, mas faz uma outra atividade, pratica um outro tipo de esporte. Cada um pode ter a sua peculiaridade, né? E isso é uma vantagem da nossa área, né? Porque a gente tem aí o mundo esportivo, o mundo de atividade, um leque enorme. Então, se eu não me dou bem com a musculação, eu posso me dar bem com o beach tênis, eu posso me dar bem com a corrida, enfim. E aqui no Maranhão, e aí particularmente aqui em São Luís, a gente está bem servido, né, de empresas aí do que você quiser. Squash, corrida, teve um tempo que a gente teve aqui até patinação, teve uma empresa que veio para cá, mas não ficou muito tempo, voltou, então assim, aí tem você, eu gosto de praia, então tem kitesurf, você tem a corrida, né, então diversas modalidades aí, realmente para todos os gostos aí, o importante é se movimentar com a orientação. E isso é importante, né, Diogo? Para a gente concluir, se orientar, se movimentar com orientação e sem exageros, né? Você tendo a orientação, um bom profissional, num bom local, você com certeza vai ter uma vida mais saudável. Com certeza. A gente tem que passar também, Jorge, por um período aí que as pessoas estão cada vez mais se denominando atletas, elas treinam e tudo mais. Isso é legal. A performance. Agora, lembrar que quem é atleta, performance de alto rendimento, ele convive mais com dores, ele vive mais com isso do que realmente... Abdica mais das coisas. Exatamente, do que tem a qualidade de vida. Então, eu acho que é interessante também a sociedade ter essa leitura, de que o importante é tornar a atividade prazerosa, para que você consiga fazer aquilo ali durante mais tempo. Perfeito, porque né? Um esforço, assim, fazer algo que vai no teu limite, você não vai conseguir fazer o resto da tua vida, né? Faz menos tempo, né? Pois é, aí tem a diferença do quem é o beneficiário da atividade física e de quem é um atleta. Então, aí o trabalho do atleta é um trabalho diferenciado, é muito mais personalizado, como você disse, ele abdica de muita coisa, aí tem uma alimentação restrita, o final de semana também é de treino, né? Legal que a gente tem a sociedade querendo ir enveredando para esse caminho, né? Mas o importante, eu acho que
a grande sacada da gente é a gente realmente fazer alguma coisa prazerosa e a gente manter esse corpo se movimentando com orientação durante o maior tempo possível. Então é a gente chegar ali nos nossos 80, 90 anos se movimentando, né? Isso aí que é importante. Diogo Oliveira, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Tá certo, Jorge, eu que agradeço e até uma próxima. Até uma próxima. Conversamos com o Diogo Oliveira, diretor do CREF, com dicas importantes para a nossa saúde aqui no Ponto Final.